Então, hoje a leitura dentro do nosso módulo 6, a sombra, o porão escuro da alma, na aula 3, a formação da sombra 2. Francisco do Monte Alverne, por Divaldo Franco, Seara do Bem, lição 23. O caminho da iluminação interior é fácil de ser encontrado, estando ao alcance de quem o deseje percorrer. A opção individual por lograr a realização profunda é de cada consciência, cujo livre-arbítrio pessoal constitui patrimônio de que o espírito é detentor e por cuja utilização responderá. Nunca faltam os convites da vida para a renovação, o equilíbrio, a conquista dos valores perduráveis que se incorporam à conduta, propiciando a estabilidade do ser, embora as lutas renhidas que lhe cumpre travar, igualmente significativo meio de superação dos limites pessoais e das dívidas que lhe pesam na economia moral. Ninguém vive infenso aos exemplos, aos comportamentos do meio social onde se movimenta, sabendo-se discernir quais aqueles que propelem para o progresso e os outros que retêm nas dependências perniciosas. A adesão a tal ou qual grupo reflete a posição do atavismo ancestral, numa acomodação ao que agrada aos sentidos primitivos, quando de referência ao estacionamento, ou representa a saturação desse estado e a ânsia pela libertação, aspirando a um estágio superior que se manifesta como uma forma de receptividade e assimilação tropista para mais amplos horizontes. Os que se tornaram mártires da fé superaram as hostilidades do meio no qual se encontravam, mas estimulando-se ao prosseguimento das lides abraçadas até o momento de autodoação. Eles e outros tantos não hibernaram intoxicados pelos vapores deletérios do ambiente. Não obstante, modificaram-no com o exemplo de que se fizeram modelos, inspirando e alterando substancialmente inúmeras vidas que os seguiram em pós. No sentido inverso, não são ignorados os casos que dizem respeito a indivíduos que nasceram e viveram em clima emocional e familiar sadio, numa comunidade ordeira, e preferiram aderir ao crime, à ambição desmedida, à violência, superando outros que revelaram tais atitudes vitimados pela convivência com pessoas arbitrárias, revoltadas e agressivas que exameiam nos recintos da miséria. Revelando patologias que os classificam nos esquemas da criminalidade e da psiquiatria, são, antes de tudo, vítimas do passado espiritual, quando se acumpliciaram com a loucura, assumindo infelizes compromissos de que ainda não se liberaram, graças aos esquemas obsessivos a que se encontram submetidos em intercurso contínuo com os comparsas da Tanho ou as vítimas que lhes tombaram sob o guante e ora volvem impugnas vingativas deles se utilizando ao talante do ódio. Todavia, salvadas as exceções das psicopatias profundas e coercitivas, em todo o homem luz o apelo do bem, centelha divina que somos todos, portanto, portadoras da excelsa transcendência do Pai. Nesse imenso campo de duelos opcionais,
duelos opcionais, há um número grande de indecisos que aspiram à luz e se comprazem na treva. Buscam as estrelas e amam as baixadas. Querem a liberdade, mas se permitem aprisionar. Os seus impulsos de ascensão ainda não se fizeram suficientemente fortes para que rompam com os ergástulos que os retêm, necessitando de emulação para a arrancada inicial que arrebenta as algemas e apoio, assistência moral para o prosseguimento na auspiciosa decisão, a fim de que não desfaleçam ante as primeiras inevitáveis dificuldades que devem superar. Assim, considerando o real conhecimento do Cristo e da sua doutrina, produz no homem renovado o desejo de favorecer quem ainda não logrou o encontro, oferecendo-lhe a oportunidade de o realizar. Suas ações e suas palavras chamam a atenção, orientam, apontam os rumos. Todavia, o caminho da iluminação somente é percorrido por quem o deseja, optando segui-lo e planificar-se. Eu penso que esse parágrafo vale uma repetição. Nesse imenso campo de duelos opcionais, há um número grande de indecisos que querem luz, mas se comprazem nas trevas, buscam as estrelas e amam as baixadas, querem a liberdade, mas se permitem aprisionar. E vamos continuar então as nossas conversas sobre como a sombra se desenvolve em nós. Na semana passada nós discutimos alguns aspectos, né? Estão lembrados? Em relação à criança e as frustrações que essa criança vai sofrer, muitas vezes no processo educativo dos pais, não só dos pais, mas a influência da própria sociedade, a influência da própria religião, né? Em afirmar ou determinar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é pecaminoso e o que é aceito, né? Então a gente vai continuar as nossas discussões aprofundando um pouquinho mais sobre essa parte que nos compõe, que é ignorada de nós, que é ignorada do ego, que Jung denomina de a sombra, né? E vamos entender ainda um pouco mais como isso acontece, né? Como é que o ego deixa de viver alguns aspectos que nos compõem, né? Em detrimento da formação de uma máscara social e de um conteúdo sombrio como oposição à máscara, à persona. Quando nós trabalharmos um pouquinho mais adiante o relacionamento com a sombra, nós vamos ver que não há autoconhecimento sem o confronto com a sombra. E confrontar-se com a sombra é também, não somente, mas também confrontar-se com o mal que há em nós, né? Como nós dissemos, há muito bom, há muito bem e muitas coisas boas na sombra, mas para isso se desenvolver é necessário esse confronto inicial com isso que atrapalha esse desenvolvimento desse anjo, desse Cristo, desse self, né? Então vamos entender um pouquinho mais como que ocorre esse processo do ego reprimir esses conteúdos, ou seja, como que essa parte não vivida, essa parte escura, essa parte sombria, não conhecida, desconhecida e naturalmente inconsciente, né, se desenvolve em nós. Nós discutimos algumas coisas, mas basicamente quando esse ego está formado, nós vamos iniciar um processo de socialização. Toda criança vai interagir e essa interação, essa socialização vai acontecer em vários níveis. Não só no nível familiar inicialmente, depois esse nível familiar vai se estendendo ao nível escolar, ao nível social, a sociedade, as outras relações, né?
Mas essas interações sociais, ou durante essas interações sociais, nós vamos mostrando naturalmente, de forma espontânea, sentimentos, tendências, características que todos nós temos, né? Mas, à medida em que nós vamos exteriorizando, manifestando esses sentimentos, essas características, essas tendências, nós vamos ter algumas exigências comportamentais. Algumas exigências que vão estar ali controlando essa nossa expressão, essa manifestação desses nossos sentimentos, dessas nossas emoções. Então a sociedade, ela vai exigir que a gente não manifeste alguns sentimentos, porque é tido como inadequado para essa sociedade, por exemplo, né? Daí nós demos alguns exemplos na semana passada. Então, a criança manifesta agressividade e os pais muitas vezes vão dizer, mas isso é muito feio, você não pode agir dessa maneira, não pode se expressar assim, com essa agressividade, né? E quando, na verdade, nós deveríamos estimular a criança para entrar em contato com esse sentimento, compreender por que ela está se sentindo assim, o que despertou isso nela, né? Como ela expressa essa agressividade, ou seja, o que aconteceu para ela manifestar essa agressividade. E a gente vai conversando e tentando entender, e a própria criança tentando compreender, né, num sentido de cultivar essa emoção. Mas essas interações sociais, nós vamos mostrar algumas coisas que vão ser ditas como não podem ser mostradas, isso é inadequado, são exigências comportamentais, e aí nós vamos começar a aprender a esconder algumas coisas que são ditas por essas exigências como inadequadas. A gente esconde isso, a gente reprime isso vai para um lado nosso que vai se desenvolvendo, que é a sombra, ao mesmo ponto em que nós vamos criando uma máscara para fingir ser aquilo que é aceito pela coletividade, que é a máscara ou a persona. Compreendem isso, pessoal? Tranquilo? O problema é que, à medida em que a gente vai mostrando as coisas positivas para a sociedade, fingindo ser aquilo que as pessoas querem ou esperam de nós para nós sermos aceitos e sermos como as pessoas gostam, né? E reprimindo aquilo que é espontâneo e natural nosso, nós vamos criando um problema. Nós vamos criando feridas afetivas nessa criança. Essa criança vai cultivando uma criança ferida dentro de si, né? E isso ocorre de uma maneira inconsciente. A ansiedade, o medo que invade a criança por expressar aquilo e ter uma repressão tão forte, né, uma exigência do comportamento tão forte, vai fazendo com que a criança vá gradativamente jogando esses conteúdos, ou esses sentimentos, ou essas tendências, ou essas emoções para esse inconsciente e fica como uma parte ignorada do próprio ego, um aspecto sombrio. Perfeito? Isso tudo porque eu não pude ser como eu era. Eu não podia expressar aquilo que realmente estava em mim, né? Mas não é só isso que tem na sombra, né? Isso é uma parte do processo de formação da sombra. Tem muitos outros conteúdos aí, né? Se nós pensarmos na visão espírita, esse processo de formação ocorre nessa existência, não é verdade? Enquanto eu reencarnei e estou no estágio da infância. Mas e todos os conteúdos que são meus, enquanto espírito imortal, que eu já trago comigo como tendências, como dificuldades, como viciações, e que vão ficar inconsciente porque eu não vou dar conta de resolver isso nessa existência, também faz parte da nossa sombra, aquilo que eu ignoro, né? Então a gente tem que sempre ter a noção, como nós estudamos, de que o inconsciente pessoal formado numa existência é transferido para a próxima como inconsciente coletivo da próxima, como bagagens do espírito imortal.
e há um processo acumulativo aí de existências que vão atuando uma sobre a outra para formar essa sombra que nos compõe, né? Então, o que a criança vai fazer aqui, ó? A partir desse momento em que ela vai ser exigida em alguns comportamentos. Ela vai criar uma máscara para poder interagir com esse meio, para poder ser aceita. Então a máscara é esse rosto que vamos envergar, que vamos utilizar, que vamos vestir para o nosso encontro com os outros, para que a gente possa ser como eles querem ou exigem, ou para que eles gostem de nós, para a gente ser aceito. E toda vez que eu mudo o meu comportamento, que eu finjo ser algo que efetivamente eu não sou, eu vou ter problemas com isso. Porque eu estou negligenciando uma parte minha que me compõe que eu não posso expressar. E como nós vimos, tudo que fica no inconsciente vai exigir a expressão, vai exigir passar pelo processo da consciência, pelo ego. Então o próprio self impulsiona que esses conteúdos sombrios aflorem para serem resolvidos. É o próprio self quem resolve essa encrenca, pela lei de evolução, pela lei que nós temos que integrar, temos que tornar luz a esse inconsciente desconhecido. Brilhe a vossa luz, como nos ensinava o Cristo, né? Então olha esse texto que interessante para a gente compreender essa ideia que nós trabalhamos na semana passada. Se você teve uma educação cristã, vocês lembram que num texto nós falamos que não são só pais que contribuem na formação da sombra, mas também a sociedade, e o texto dizia, e também clérigos, religiosos, né? Então vamos pensar assim, se você teve uma educação cristã, como diz John Sanford, lá no livro Ao Encontro da Sombra, no artigo que ele escreve, qual é o ideal de ego, o ego ideal de quem tem uma educação cristã? Ser benevolente, moralmente reto, gentil, generoso, poderíamos acrescentar aí, humilde, caridoso, perfeito, né? Poderíamos acrescentar também casto, virgem, sem exploração dos órgãos sexuais, sem contato com a sexualidade. Para algumas linhas, poderíamos até inserir isso, né? Naturalmente, então, ou certamente, você precisou reprimir todas as suas qualidades que fossem o oposto a esse ego ideal, a antítese desse ideal cristão, que disseram para você que é correto, que é aceito, né? Então, você pode manifestar ou sentir raiva? Espírita tem raiva? Mas minha irmã, você é espírita, como é que você está com raiva? Pode ter raiva? Não pode, não é verdade? O que o espiritismo mal compreendido exige do ser humano? A não manifestação da raiva. O que o espiritismo exige do ser humano? O contato com o sentimento e o autoconhecimento. É completamente diferente. Então, espírita não tem raiva, tem gastrite. Porque a gente faz o que com a raiva que eu não posso expressar? Reprime. E isso vai sendo tão automático no nosso comportamento que chega uma hora que a gente nem precisa pensar mais. Isso é meio que inconsciente. E se eu finjo, a máscara é de paciente, aonde está a agressividade? A raiva? Na sombra. Então, máscara, persona e sombra são pares de opostos que vão se desenvolvendo simultaneamente. Para toda pessoa que eu finjo ser, a minha sombra enche de quem eu realmente sou, mas não posso expressar, né? O cristão pode ser egoísta? Deus me livre se você manifestar egoísmo. Não pode. Para onde vai o egoísmo? Porque todos nós somos egoístas. Se você acha que não é egoísta, você tem muito a desvendar na sombra.
né? Se você acha que você não tem loucas fantasias sexuais, você precisa entrar em contato com a sua sombra, né? Então, todos esses aspectos que são socialmente proibidos, é uma exigência comportamental, vão ser reprimidos. E assim por diante, diz o autor, né? Todas essas qualidades que você seccionou, que você cortou, que você podou da manifestação e que são naturais, Jung vai dizer assim, e aí a Adri me corrige se eu estiver errado, não é exatamente esse o texto, mas a ideia, que é muito melhor você ser completo, inteiro, quem você realmente é, a ser bonzinho. Porque ser bonzinho, às vezes, é se esforçar para ser alguém que eu não sou. E isso não é interessante para o autoconhecimento. No processo de individuação, de autoconhecimento, o interessante é eu saber o malzinho que está em mim e o bonzinho que está em mim, e ter contato com essas duas polaridades e conseguir conversar e dialogar com elas para saber quando elas se expressam e se manifestam na minha vida. E não achar que eu já sou perfeito, maravilhoso, sentado à direita de Deus, Pai, quando eu desencarnar. Então tem que estar em mim a loucura sexual, mas eu tenho que saber e como ela deve se expressar. E será que deve se expressar ou eu devo ter uma força de vontade para ter um controle? Como eu vou me relacionar com isso? Esse é o autoconhecimento. Eu sei que isso me compõe, está em mim. Como eu me relaciono com isso? É muito diferente da gente dizer assim, não posso sentir isso. Meu Deus, essas ideias, espíritos obsessores estão aqui comigo, né? E na verdade não tem espírito obsessor nenhum, é a tua própria sombra, que o espírito obsessor se aproveita, se utiliza dessa própria sintonia que vibra em ti, né? Então todas essas qualidades que a gente vai reprimindo e cortando em nós, elas não deixam de existir. Elas simplesmente formam uma personalidade secundária. Olha que interessante. É uma pessoa dentro de nós, com autonomia e que age. E muitas vezes as nossas ações são controladas pela sombra, não pelo ego. Justamente porque o ego ignora. E você vai ter convicção de que você não é, mas você só não sabe que é. Ou de que aquele comportamento que você tem é qualquer outra coisa, menos egoísmo. Não, isso não é egoísmo, isso é querer ajudar, é querer proteger, é querer isso, querer aquilo. E de que aquele comportamento de que você tem que ser o homem ou a mulher maravilhosos, perfeitos, que dão conta de tudo, que nunca adoecem, que resolvem todos os problemas da família, talvez seja algum aspecto sombrio ignorado seu que se manifesta nesse comportamento. Mas o que é isso? Esse é o processo que o autoconhecimento nos convida, de explorar esse conteúdo, de explorar esse inconsciente. E o caminhar para o autoconhecimento, o caminhar para o progresso, ele passa invariavelmente como primeiro ponto, depois que eu quero fazer isso, pelo contato com esses conteúdos. Nós já vimos aí nos nossos encontros anteriores algumas maneiras de detectar esses conteúdos. Nós já vimos, né? Estudamos muito a projeção, estudamos muito a questão dos sintomas físicos, dos sonhos, do nosso humor, enfim, vários aspectos que a gente já viu. Então, isso nós temos que estar atentos, né? Como a Adri diz muito bem, por que isso te incomoda tanto? Essa frase é espetacular. Por que isso te incomoda tanto nessa pessoa? Porque poderia não te incomodar. Como no vídeo da semana passada, o psicólogo disse, tudo bem se você quer comer jiló. Eu não gosto de jiló, mas odiar quem come jiló tem um problema. É teu esse conteúdo, né? Então, se aquilo mexe contigo, tocou em algo seu. E, de forma geral, esse tocar em algo é um aspecto sombrio, né? Então, todos nós estamos submetidos a um sistema de crenças. Esse sistema de crenças vai variar
da sociedade a qual nós estamos inseridos, da família a qual nós estamos inseridos, da religião, muitas vezes, a qual nós vamos ser direcionados, orientados, né? Por isso que esse sistema de crenças muda de acordo com o local que nós renascemos. Agora, ninguém renasce num local ao acaso, né? Há uma razão pela qual nós estamos submetidos a esse sistema de crenças, seja ele dos nossos pais, seja ele da sociedade, seja ele da religião, né? Tem uma razão para isso. E podem ter certeza, é o melhor para nós desenvolvermos toda a nossa possibilidade enquanto espírito, né? Essa mãe castradora, esse pai ausente, é o melhor para você. Não é fruto do acaso, não, né? E esse sistema de crenças significa que as pessoas vão ter expectativas sobre nós. Quais expectativas seus pais tinham ou têm sobre vocês? É um sistema de crenças a qual nós estamos submetidos, né? Quais expectativas ou sistema de crenças o ambiente religioso ao qual você se vincula tem sobre você? Que comportamentos são aceitos ou não são aceitos nesse ambiente religioso ao qual você frequenta? E na sociedade na qual você vive, na qual você está inserida? Então essas expectativas são exigências de pais, da família, dos amigos, da sociedade como um todo, da religião, dos professores e também da cultura materialista a qual nós estamos inseridos. Ou para a cultura materialista você pode ser fraco, você pode ser fracassado, perdedor, não ganhar dinheiro na cultura materialista? Então é uma exigência. E muitas pessoas vão abandonar uma parte importante de si para responder a uma exigência de uma sociedade materialista. Preciso ganhar dinheiro, preciso trocar de carro, porque o que vão pensar se eu for com esse carro? Olha a loucura! Mas é um sistema de crenças, perfeito? Quais expectativas, por exemplo, então, a sua família tem ou teve com você? O que sua mãe esperava de ti e que você frustrou ela? E olha como é um processo mútuo de elaboração, né? Porque da mesma maneira que eu frustro a minha mãe porque eu não correspondo à expectativa dela, ela também tem que se resolver nessa frustração. Por que eu, enquanto mãe, quero isso do meu filho? Será que não é um aspecto sombrio meu não realizado que eu quero que meu filho realize para eu me sentir feliz? Vai ser médico. Porque eu sempre quis, nunca consegui, então você vai ser médico. Isso aí. Um exemplo, por exemplo. E o seu pai? Então, são esses sistemas de crença. O que se espera de um filho que é o primeiro filho desse casal e o mais velho? O que se espera do quarto filho de um casal, que o primeiro foi homem, o segundo foi homem, o terceiro foi homem, o quarto foi homem e os pais sempre quiseram uma menina? E no quinto filho veio uma menina. O quarto é só mais uma tentativa para vir uma menina. Não é nada. É mais um no meio. Porque eu quero uma menina. Na quinta vez veio a menina. Qual a expectativa desse casal para essa menina? Vocês entendem o que a gente está falando? E tudo isso vai fazer com que essas pessoas, cada um de nós, possamos ir criando uma sombra e uma máscara. Como eu vou me relacionar e devolver a expectativa que meu pai, minha mãe, a sociedade exige de mim e aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu sou, né? Então, nesse aspecto, nós vamos ter repreensões. É isso que o sistema de crenças faz. Repreende. Que feio você chorar. Não pode chorar, porque homem não chora, né? Isso não é comportamento de mulher. Mulher não pode agir assim.
E aí imagina se eu estou numa cultura machista. O que eu espero da mulher? E o que essa mulher vai ter que negar de si mesma, do que ela quer viver, para satisfazer uma sociedade? Por exemplo, imaginemos as mulheres numa época não muito tardia, e ainda quem sabe na nossa contemporaneidade, que tinham que abrir mão do desejo de trabalhar, porque o papel de mulher era ser do lar, cuidar dos filhos. E quem trabalha é o homem da casa. Qual é a sombra dessa mulher? Que desejava, que quis e que teve que abrir mão por uma necessidade de expectativa ou repreensão social. E as primeiras que peitaram isso, sofreram. Sofreram. Não é verdade? Muito bem, poderíamos dar inúmeros outros exemplos, né? O que a sociedade espera, por exemplo, de uma mulher que se divorcia? Que bom que as coisas vão modificando, vocês entendem o que eu quero dizer? Então isso leva à repreensão e o controle, a repressão do nosso comportamento leva a uma angústia. A gente vive angustiado. A criança vai viver angustiada, vai ter essa angústia. Nós vamos desenvolvendo isso. E naturalmente, inconscientemente, vamos eliminando essas expressões da nossa vida, porque elas não são bem-vindas nesse ambiente no qual a gente está inserido. Essa angústia leva a uma culpa, e essa culpa vai fazer com que a gente esconda aquele sentimento que a gente quer expressar, mas que não é bem visto por essa sociedade. Para eu esconder isso, o que eu crio? Eu crio uma máscara para eu poder me relacionar com a sociedade e ser aceito. Beleza, cumpri o meu papel social, mas negligenciei quem eu verdadeiramente sou, porque eu não queria ser mulher de casa, eu queria trabalhar. Esse era o meu grande sonho. Então vamos pensar assim: a do lar que satisfaz as necessidades e as exigências do marido castrador está aqui, na máscara. Queridinha, serve o marido, faz tudo, está tudo arrumadinho, cuida da casa, cuida dos filhos, né? Mas a mulher que gostaria de ter uma vida completamente diferente, autônoma, independente, trabalhando, conhecendo pessoas, se relacionando, está aqui. E esse conteúdo vai influenciar a personalidade. Como ela vai se relacionar com os filhos para esse conteúdo que ficou na sombra? Às vezes, muita da maneira como a mãe, estamos nesse exemplo que a gente está dando, se relaciona com os filhos, está nesse conteúdo específico ali da sombra que está reprimido. Então, nós vamos ver que esse conteúdo sombrio vai exigir de nós um olhar para ele, né? E quem vai resolver esse problema, porque nós não podemos ignorar a nossa sombra ad eternum, para sempre, não dá. Quem vai resolver esse problema, nós já estudamos isso, é o self. Porque o self, um dos papéis do self como organizador do inconsciente é unificar esses conteúdos que estão dissociados, né? Essas polaridades têm que se unir, têm que se integrar. Luz e sombra, consciência e inconsciente, têm que ser integrados. E quem gerencia e comanda esse processo é o self, né? Poderíamos dizer na visão espírita, o espírito imortal deseja evoluir. Por mais que a personalidade atrapalhe, vai chegar uma hora que essa evolução vai se impor a essa personalidade, querendo ou não querendo. E às vezes o processo para isso é uma grande dor para o ego, não para o self, que está feliz porque vai haver um grande crescimento em relação ao espírito imortal. Então, nós todos temos uma natureza unificada e espontânea quando nós somos crianças, vamos pensar assim.
Talvez aí a gente possa fazer uma análise psicológica da mensagem crística: deixai vir a mim as criancinhas. No sentido de que nós temos que resgatar essa união, essa unificação que existe na criança, né? Porque o adulto, ele já tem muito mais o processo de máscara e sombra consolidado. E Jesus, numa visão psicológica, se referia a essa integração, essa espontaneidade que há na criança. Sem tantas máscaras, sem tanto fingir ser o que não é. E à medida que eu me relaciono com os meus conteúdos sombrios, e vou percebendo essa podridão que existe em mim, e vou me desfazendo desse ego ideal que eu construí e dessas máscaras, a gente vai desenvolvendo a humildade. Porque a gente vai percebendo que essa podridão que há em mim também há no outro. E assim como eu tenho isso, o outro também tem. E se eu posso muitas vezes manifestar isso, eu devo dar o direito ao outro também de manifestar isso. Então, o contato com a sombra desenvolve em nós a humildade no sentido de nós entendermos que não somos isso tudo que a gente acha que é. Não somos, porque se a gente acha que já somos, o processo de autoconhecimento então está bem precário, né? E ao mesmo tempo desenvolve a compaixão pelo outro, né? Poxa, é o momento dele manifestar também seu conteúdo sombrio, como eu também tenho. E a gente não leva as coisas tão para o pessoal. E isso tudo, como nós dissemos, não é para nós colocarmos um peso sobre os nossos pais. Não é. É para com que a gente se volte para essa criança ferida dentro de nós e possa acolhê-la, dar colo, dar proteção, resolver e ressignificar esses conteúdos. Sem culpa dos nossos pais, porque os pais sempre oferecem o melhor que podem para a formação, para a criação desses filhos. De forma geral é assim. Então, à medida em que nós vamos crescendo, essa nossa natureza unificada e espontânea, com que nós nascemos, vai se dividindo em duas entidades separadas. Olha só, vai formando mais pessoas dentro de nós. O eu falso, que é a imagem que você teve de criar para fingir e mostrar aos outros o que eles esperam de você. Isso é a máscara, né? Então, John Sanford vai ter uma frase interessante nesse mesmo texto que nós trouxemos. A criança cria um falso eu, uma estrutura de caráter que serve ao duplo propósito de mostrar aos outros as coisas boas, ó, como eu sou querido, e ao mesmo tempo camuflar as partes do seu ser que ela reprimiu. Então isso existe na nossa personalidade, esse eu falso. Basta que a gente descubra onde ele está. Em que momento eu sou esse eu? Quanto mais consciência eu tiver de que, opa, aqui quem está é a máscara, melhor para o meu autoconhecimento. Porque é importante ter máscara, tá, pessoal? É importante. Não é de todo ruim. O problema não está em ter a máscara. Nós vamos estudar isso no módulo, a máscara, a persona. O problema está em achar que é a máscara. Esse é o problema. Porque, vamos dar um exemplo. Se alguém fala algo grosseiro para mim, como eu não sou ainda espírito puro, eu vou projetar minha sombra nessa pessoa e vou querer voar em cima dessa pessoa. Mas eu vou vestir a máscara porque aqui não é o ambiente e lugar para isso. Então eu coloco a máscara de queridinho, mas o Wagner que quer voar na cabeça está aqui também. E eu vou dizer assim, por favor, Vanim, conduza a nossa irmã até um local adequado. Né? Nossa irmã querida. Né? Ou nosso irmão, né? Então, mas eu tenho consciência de que o que eu quero é esganar a pessoa. Entendeu? Diferente de quem nega esse comportamento. Meu Deus, eu não posso sentir raiva de alguém. Aí eu estou negando um comportamento. Aí isso vai sendo reprimido e eu não consigo me relacionar com isso, né? Diferente de depois eu chegar e fazer uma autoanálise da minha projeção.
por que o que a pessoa disse me incomodou tanto? O que mexeu comigo do que ela falou? Que conteúdo ela tocou ou ele tocou em mim? Isso é o que nós devemos fazer no processo de autoconhecimento. E aí eu vou tirar toda a culpa da pessoa e vou assumir para mim. Né? Então, na verdade, e aí? Exatamente. Vocês entendem que acaba a figura do inimigo, né? Acaba a figura do inimigo. Nós não temos inimigos. Nós temos pessoas que nos ajudam a ver a própria sombra. São espelhos onde a gente vai projetando esse conteúdo sombrio. Né? Como que o ego olha para esses conteúdos? Uma das formas é a gente jogar para fora e se olhar enquanto um reflexo da sombra, né? Como nós vimos no módulo de projeção. Então, um eu, só para terminar essa ideia, é essa imagem que a gente teve de criar, que é esse eu falso, para fingir e mostrar para os outros aquilo que eles esperavam ou aquilo que eles esperam de nós. Né? Essa é a máscara. E também cria-se esse eu oculto, que é a sombra, o eu sombrio, que é a minha real essência. É aquilo que também me integra, que também faz parte de mim. Só que eu fui desaprovado quando eu expressei isso. E esse conteúdo que foi desaprovado precisou ser mantido oculto, perdido, não vivido, mas ele não deixa de me compor. Ele faz parte de mim. Ela fica escondida e perdida na sombra, que precisou ser mantido oculto e não vivido, porque senão eu não teria essa aprovação da sociedade, das pessoas, em relação a esse ego ideal que eu imaginei. Perfeito? Então, nós somos um ser dividido. É isso que Jung vai afirmar. Existe dentro de nós vários eus. Vários eus. Aqui a gente viu 2. Tem muitos outros eus. E quando eu vou conhecendo esses vários eus, eu tenho a possibilidade de compreendê-los e me reconciliando e fazer assim um consenso. Vamos caminhar todo mundo para uma direção? Porque esse eu está querendo ir para cá, esse eu está querendo ir para cá, esse eu quer ser casto, esse eu quer dar para todo mundo. O que eu vou fazer? Por isso que Jung vai dizer que esses comportamentos, essa formação de máscara e persona são tipicamente humanos. Todos nós fazemos isso, é arquetípico. Né? Máscara é um arquétipo primordial, sombra é um outro arquétipo primordial, como também self, né? Como também outros. Então é natural, todos nós fazemos isso. O interessante é a gente entender em que momento está a máscara e qual é o sentimento que está atrás ou por trás. Né? E aí esse que é o processo que vai fazer a gente entrar em contato com o sentimento, vivenciar aquilo, ressignificar. Mas por quê? Será que realmente precisei sentir tudo isso que eu senti? Por que senti? Da onde veio? O que mexeu? É aí que a gente vai se reestruturando. Então, ainda naquele livro, agora outro autor, né? A reação de uma criança aos ditames da sociedade passa por diversos estágios previsíveis. É típico que a primeira resposta seja esconder dos pais comportamentos proibidos. Houve a exigência, a primeira resposta da criança é esconder. Meus pais não gostam, então não vão ficar sabendo. Né? A criança tem pensamentos de raiva, mas não verbaliza. Porque se verbalizar, cartão vermelho. Né? Ela explora o seu corpo na privacidade do quarto, porque se explorar o corpo no meio da sala, atormenta os irmãozinhos menores quando os pais estão fora. E, finalmente, chega à conclusão de que alguns pensamentos e sentimentos são tão inaceitáveis que deveriam ser eliminados. É aí que começa o processo da formação da sombra. Perfeito? A partir desse momento, sempre que tem um pensamento proibido, e aí vem a angústia, a culpa que nós vimos, né, dessa cultura a qual nós estamos imersos. Qual a sombra que a cultura judaica cristã cria em nós? Tem uma sombra,
que não é uma sombra individual, é coletiva de toda a cultura judaica cristã. Existe sombra individual, e uma sombra individual unindo-se a outra sombra individual, a outra sombra individual, a várias sombras individuais, viram uma sombra coletiva. Toda uma família tem aquela sombra coletiva, toda uma sociedade pensa e exprime e manifesta o comportamento daquela maneira, toda uma nação. Existem sombra em instituições, a sombra das instituições, que são regidas por pessoas que possuem sombra, né? Enfim, a partir desse momento, sempre que ela tem um pensamento proibido ou se permite um comportamento inaceitável, a criança experimenta um golpe de ansiedade administrado por ela mesma. Isso é incontrolável, gente. É emoção, é sentimento. Naturalmente dispara dentro do organismo os processos biológicos hormonais, né? Esse golpe é tão desagradável que a criança não quer mais sentir isso. E ela começa então a fazer adormecer algumas dessas partes proibidas de si mesma. Ela vai reprimindo. Em termos freudianos, elas reprimem. O preço último de sua obediência é a perda de quem ela realmente é, da sua totalidade. Ela deixa de viver aquela parte que é importante, porque compõe, para fingir uma coisa que ela não é. Isso na questão sexual é importantíssimo. Importantíssimo. Então a sombra se forma como exigência do processo de socialização. E a necessidade de dar aos outros uma imagem que seja reconhecida e valorizada. Procurando pelo amor e pelo reconhecimento dos outros, bem como pela necessidade de pertencimento, a pessoa renuncia a ser ela própria para ser o que acredita que esperam dela. Isso é importante. Ela espera reconhecimento dos outros e necessidade de pertencer, fazer parte daquele grupo. E aí ela renuncia a ser quem ela é própria para ser aquilo que acreditam ou esperam dela. E isso a vida vai cobrar um alto preço. Por mais que a gente não olhe para esses conteúdos, chega um momento que o self diz assim: bom, agora então eu vou fazer esse ego olhar, vou forçar esse ego a olhar. Mas o ego vai olhar indiretamente, porque o corpo vai somatizar essas alterações. E aí vem a ansiedade, sensação de vazio, depressão, que tem um incômodo na minha vida, que minha vida parece que não vai para frente, que falta alguma coisa e que eu começo a sentir tristeza e perda de objetivos na vida. É o self gritando para o ego: olha para esses conteúdos que têm que ser reintegrados, né? Quando fomos crianças, chamaram-nos de bons e nos elogiaram se fazíamos uma série de coisas, e maus e feios se fazíamos outras. Quando deveríamos explicar para a criança: existe momento para você fazer isso, e você não pode mexer nessas partes do seu corpo nesse momento, na frente das pessoas. Mas não que isso seja proibido ou pecaminoso. É completamente diferente a abordagem. Não sei se vocês conseguem entender. Não deve. Assim, fomos aprendendo a esconder e a reprimir aquilo que nos trazia desaprovação ou castigo. E a ideia é a gente compreender que todos nós vamos ter essas feridas afetivas, né? Todos nós fomos abandonados num momento, achamos que nosso pai nos abandonou na escola, né? Achamos que não somos mais amados. Todos nós temos esses momentos de frustração e essa criança ferida dentro de nós. E estar atento, esse é o convite para o autoconhecimento. O que desta criança ferida, o que desses comportamentos que eu tive desde a minha infância com os meus pais, com a minha família, com a sociedade, com o ambiente religioso, influenciam no meu comportamento hoje? Essa é a grande questão, né? E a gente vai ter que acolher essa criança. Então,
Eu trouxe aqui um vídeo para a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto da criança ferida, que é uma palestra breve, na verdade um comentário que Alberto Almeida vai fazer sobre o assunto, e eu gostaria que vocês ouvissem, depois a gente discute um pouco. O Amor Pede Passagem é o programa da FEB TV, e o Alberto Almeida expressa de uma maneira muito interessante aí a necessidade de a gente resgatar essa criança ferida, que manifesta em nós, né, no nosso comportamento adulto. Será que aquele comportamento ciumento que eu manifesto no meu relacionamento afetivo, aonde ele surge na minha vida? Por que ele surge? Por que eu tenho ciúmes? Poucas pessoas se dedicam ao cultivo dessas perguntas, e isso é autoconhecimento. E na grande maioria das vezes, se nós formos contemplando e nos relacionando com esses conteúdos, como ele diz, muitas vezes a gente vai encontrar aí essa criança ferida que foi lesada em algum dos aspectos, que foi reprimida nesses sentimentos e que agora exterioriza um comportamento que é fruto daquela cicatriz que ficou naquele período. Mas isso precisa de muito cultivo para isso, né? Então a gente vai compreender aí ao longo dos nossos desenvolvimentos como se relacionar com essa criança ferida e com esse conteúdo sombrio. Como fazer isso? Já adianto que não existe uma regra. Existem sugestões, porque o caminho é individual, é particular. Vamos pensar que tem uma linha divisória, só didaticamente, dividindo o que é o mundo exterior do nosso mundo interior, né? Então, a persona é isso que eu aparento para o mundo exterior, né? O que eu aceito, o que eu reconheço, o que eu gosto, o que eu admiro em mim mesmo, o que eu mostro para todo mundo, é a minha vitrine, que eu ilumino, deixo bem bonita a fachada, para todo mundo achar que eu sou aquilo, gostar de mim, né? E ao mesmo tempo, no nosso mundo interior, aquilo que eu não aceito, aquilo que eu recrimino, aquilo que eu julgo, aquilo que eu condeno, aquilo que eu escondo de todos, que é o aspecto sombrio, né? Então, persona é uma modalidade que a gente vai criar na nossa personalidade para se adaptar ao mundo, né? E com isso nós vamos reprimindo conteúdos que são nossos, mas que são impedidos de serem vividos. Esse conteúdo vai ser essa sombra, né? Não somos assim, máscara, não somos assim, mas acreditamos que devemos ser desse jeito, para ser aceito pelas pessoas, né? E todos nós somos fazendo isso, todos nós. Só que para todo bonzinho que você se obrigou a ser, você escondeu o malzinho na sombra. Para todo bonitinho que você teve que fingir, você escondeu o feinho na sombra, né? Para toda a castidade que você mostrou, você escondeu a sexualidade na sombra. E esse conteúdo, uma vez escondido, não fica adormecido. Ele vai exigir que a gente tome consciência disso. Para todo manso que você se obrigou a ser, você vai esconder o agressivo no aspecto sombrio, né? Então, tudo isso que a gente se esforça para mostrar para a sociedade, máscara. E em detrimento a gente vai guardar a oposição dentro de nós, que é a sombra. Quanto mais esforço para aparentar para o mundo, quanto mais esforço para eu manter o meu status, quanto mais energia para manter a minha imagem, para ser aceito, para ser amado pelo exterior, para ser amado pela sociedade, para ser amado pelos outros, maior será a minha sombra. Ou na mesma proporção será a minha sombra. Então, uma primeira análise que nós temos que fazer é: será que eu uso muitas máscaras? Porque se eu uso muitas máscaras, a minha sombra está com a oposição de cada uma delas. E eu vou ter que me relacionar com esses conteúdos. Então essa sombra, ela fica mais densa, espessa, carregada de conteúdos ou menos, em função de como eu vou me relacionando com essas estruturas que na verdade me compõem, né? E aí Freud
vai dizer o seguinte, né? Para haver civilização é preciso repressão. Né? Então, tem que reprimir para poder ter vida social. Afinal, eu não posso falar tudo que eu quero. Não posso. E Freud não está errado. Freud está certíssimo. Entretanto, Jung amplia de uma maneira muito mais interessante esse conceito freudiano, essa visão freudiana. Né? Jung vai dizer que por mais que eu precise reprimir, esse conteúdo não poderá ficar ali eternamente, ou não ficará reprimido eternamente. Porque o self trabalha pela integração. O self direciona, que é uma estrutura psíquica que não existe na teoria freudiana, o self. Né? Então, o self trabalha pela integração. Nós não conseguimos viver mostrando apenas o que é positivo. Não dá para viver no ego ideal. E se assim nós fizermos, sofreremos as consequências dessa neurose, dessa divisão. Um ser dividido, eu oculto, né? O eu que eu mostro, o eu que eu escondo, manifestando-se como um conflito entre consciência e inconsciente. Então, quanto mais eu escondo aquilo que realmente eu sou, esse self vai gritar para ser ouvido, vai gritar pela integração, e isso gera um conflito. E aí que é importante a gente entender. Talvez aqui a gente chegue agora na razão de toda essa nossa conversa, da formação da sombra nesse período infantil. Então, olha só. Nós temos a persona, como nós vimos, em oposição nós temos a sombra. Nós vamos desenvolvendo algo que faz com que a gente se afaste de quem verdadeiramente nós somos, que é a persona. Nós vamos negando a nossa essência, negando a nossa realidade, e isso tem um custo a ser pago. Né? Quanto mais eu desenvolvo um lado, persona, tanto mais a sombra se ativa. Quanto mais eu desenvolvo um polo da minha psique, mais o outro polo se desenvolve, ou se desenvolve na mesma intensidade. Para quê? Para que a gente possa integrar. É o caminho do meio, o equilíbrio. Nós vimos isso lá quando falamos de self. Né? Então, quando um oposto é vivenciado com muita intensidade, o outro vai se ativar na mesma proporção. Então, se eu estou vestindo muita máscara, a sombra minha está ativada na mesma intensidade. E isso é importante, porque o nosso ser, ele quer se realizar como um todo. O espírito imortal, ele precisa se realizar como um todo. E toda vez que a gente esquece um lado em favor de outro lado, esse lado esquecido precisa ser lembrado. Então Jung vai dizer que toda vez que eu me dedico muito a uma polaridade, naturalmente o self, que é o gestor do inconsciente, ativa o polo oposto para dizer para o ego, ó, não é só isso, é também isso. Para com que eu vá devagarzinho integrando e vivendo o caminho do meio. A integração leva ao caminho do meio. Perfeito? Isso é claro para vocês? Então, essas forças que existem em nós são forças muito ativas, são forças dinâmicas no inconsciente, são forças atuantes em nós. Né? São forças que são regidas e organizadas por um centro inteligente, que é o espírito imortal e o planejamento reencarnatório, que é esse self. Né? Então, os nossos opostos, eles sempre precisam ser confrontados, sempre, para eu chegar no caminho do meio. Eu estou me dedicando muito ao aspecto material, o aspecto transcendente vai ser polarizado. Eu estou me dedicando tanto ao meu corpo e às coisas do corpo, que eu vou ter que ativar a outra polaridade para chegar num equilíbrio. Nem tanto a César, nem tanto a transcendência. Tem um equilíbrio aí para eu agir nesse meio. Né? E esse equilíbrio, no Livro dos Espíritos, é traduzido como necessário e supérfluo. Né? Qual é o equilíbrio? Essa é a polaridade. Então, esse conflito sempre vai existir em nós.
Toda vez que eu estou com a persona demasiadamente ativa, a sombra vai estar ativa, forçando o ego a visitar esses conteúdos. Olha, não é só isso aí, não é só essa mentira, também tem toda essa realidade que você negligenciou, né? E o ego, ele vai resistir a esse encontro com o self. Porque o encontro com o self não é agradável para o ego. Porque o encontro do ego com o self é o encontro da personalidade com o compromisso espiritual que ela tem que ter. E o encontro com o nosso compromisso espiritual é difícil. Porque a gente não quer reconhecer que é um espírito imortal, que está crescendo em direção a Deus. Porque é mais fácil a gente querer viver como o João, como a Maria, iludido pelas coisas do mundo, feliz com a nossa conta, com o nosso trabalho, com as nossas coisas, encantado com o sucesso, com os títulos, com os cargos, com a ilusão do mundo material, que é uma ilusão, um ego fascinado pelo mundo, né? E um ego esquecido do seu compromisso espiritual. Tá, e aqui você veio? De passagem para curtir o mundo e aproveitar o mundo? Qual é seu compromisso espiritual? Que você precisa. Então o ego, ele sempre vai dificultar o encontro com o self. Porque o ego quer continuar nessa vida tranquila, sem muitos compromissos espirituais, né? Então, lembrar o que eu vim fazer aqui, que é o encontro do ego com o self, gera luta, gera esforço, gera controle de uma tendência, e isso dá um trabalho. Então o ego prefere ser o Joãozinho e a Mariazinha iludidos com o mundo. Para que eu tenho que controlar meus ciúmes? Para que eu tenho que controlar essa má tendência? Aliás, essa má tendência nem é minha mesmo. Então, lembrar esse compromisso espiritual é ter que abrir mão de alguns comportamentos, é ter que me esforçar para corrigir tantos outros comportamentos, é ter força de vontade para domar as más tendências, é ter força de vontade para domar as más inclinações. E eu não quero isso. Ego, personalidade. Quero ficar aqui quietinho. Então há um conflito entre ego, consciência, e self, que é o compromisso espiritual, dizendo, vai ter que olhar para mim na marra, querendo ou não. Por isso que Jung vai dizer que quem controla esse processo não é o ego. É maior que o ego. Quem determina esse encontro é o self, é o espírito imortal. Você veio para um planejamento e toda vez que você negligenciar isso, a gente vai ter problemas. Fica claro isso para vocês? Muito bem. Então, esses conteúdos que nos compõem na sombra, eles são muito importantes para o nosso crescimento enquanto espírito, enquanto autoconhecimento. Por isso que o encontro com a sombra é uma morte para o ego, mas é um grande crescimento para a nossa psique como um todo, para o self, né? E a gente vai discutir um pouco mais como isso acontece. Como é que esse encontro pode ser facilitado? Que caminhos a gente pode estar atento e trilhar para com que a gente examine esses conteúdos e se relacione com eles, né? Então esse ego sempre vai tentar fugir desse compromisso espiritual. Então nós temos aqui conflitos, não só de persona com sombra, porque eu coloco isso para o inconsciente, o self manda isso de volta. Quanto mais ativado está a persona, ativa igualmente a sombra. Quanto mais eu estou vivendo só para o ego, mais o self ativa para fazer o eixo que nós vimos, a função transcendente. E aí começa a haver um conflito entre o self que nos impulsiona ao progresso, ao crescimento. Vamos acordar?
Vamos para frente? Vamos sair dessa? Ou vai ficar nessa vida aí que acha que é só viver essa coisinha aí? Acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar o dinheiro. E o nosso ego que quer continuar acomodado, tranquilinho. Mas tá tão bom assistindo TV, programa B, programa A, sossegado, conta recheada, sem problema nenhum. Então, quanto maior for a distância entre ego e self, maior é o conflito. E aí, Joana de Ângeles vai dizer que a melhor maneira, ou uma das melhores maneiras, para que o self possa despertar egos tão fracos ainda como são os nossos egos, no sentido de que não se relacionam com o self, nesse sentido de fraco, né? Existe um mecanismo divino maravilhoso, que são os conflitos existenciais. As dificuldades da vida, as dores, as vicissitudes, os conflitos, são convites que o self impõe para o ego rever o seu comportamento. Então, nessa perspectiva, a depressão é uma bênção. Porque é um convite amoroso do self para dizer para o ego, o caminho que você está usando ou seguindo não vai te levar ao Cristo, ao self. Olha para mim, reveja conceitos. Então, quanto maior for a distância entre a imagem que eu aparento ser e o que eu realmente sou, ou seja, persona sombra, ego self, mais nos invadirá uma sensação de ansiedade. Você está se sentindo muito ansioso na vida? Porque o seu ego está desconectado do seu compromisso espiritual. Está tendo muita sensação de vazio na sua vida? Um incômodo que você não sabe bem o que é? A sensação de que alguma coisa está fora do lugar, de que a vida não está acontecendo ou fluindo como deveria, de que evolui para impulsos incontroláveis, para aqueles hábitos que nos fazem mal, mas que não conseguimos romper, porque não nos esforçamos para rompê-los, né? Como a Ariana repetiu na leitura, o parágrafo. Está tendo muita tristeza, está tendo muito desinteresse pela vida, está perdendo o colorido as coisas, está faltando objetivo. A depressão, as demais alterações físico-orgânicas, psicológicas, cuidado, porque tudo isso mostra que há uma desconexão entre a personalidade encarnada, ego, e o compromisso espiritual assumido, self. É hora de rever conceitos. É hora de buscar novos caminhos. É hora de buscar novas possibilidades existenciais. Então isso são condições criadas e impulsionadas pelo self na tentativa de despertar o ego a novas possibilidades para a vida. Fica mais claro isso? E uma das possibilidades é revisitar a criança ferida. Os relacionamentos lá naquele período. Uma das possibilidades. Nós vamos falar sobre essas possibilidades nos próximos encontros. Então, toda vez, para a gente finalizar, que eu não me relaciono com os conteúdos da sombra, toda vez que o meu ego está tão polarizado, que eu esqueço, ignoro, não sei nem o que é sombra, esse self vai forçar esse ego a perceber esses conteúdos. E a gente vai ter uma sensação na vida de incômodo, de que falta algo, de que a vida não flui como eu gostaria, como nós vimos ali, de que algo está fora do lugar. Eu continuo fazendo na minha vida as mesmas coisas. Eu prometo todo final de ano que eu vou ser organizado, mas passa o ano e eu continuo na mesma desorganização. Eu quero me organizar em relação aos meus horários, mas é sempre uma bagunça, eu acordo atrasado e aí é um monte de coisa para fazer e eu prometo que eu quero ser diferente, mas eu não consigo.
a sensação de vazio, o pessimismo, a negatividade, aquelas pessoas que só veem o lado ruim da vida, a ansiedade, o descontentamento, o ressentimento. Veja, ressentimento é uma desconexão do ego com o sentido existencial. Até porque quem entende o seu sentido existencial já compreendeu que não tem inimigos. E já está num processo de compreender que o outro tem o direito, inclusive, de falar e o que quiser. E que não sou eu que vou me sentir agredido. Agora, se eu ainda não entendi isso, eu me sinto agredido, me sinto ofendido. O meu ego se ofende. Quem você pensa que é para falar assim de mim? E aí eu fico ressentido, magoado. Não quero mais falar com você. Né? Tristeza, depressão, são alguns dos conflitos. Falta de criatividade, não consigo mais solucionar as coisas. A gente viu que uma das funções do self é o poder criativo para a vida. Né? Raiva, agressividade, sentimento de vingança, de abandono, ninguém me entende, ninguém me compreende, estou sozinho no mundo, até Deus me abandonou, de culpa. Né? Tudo isso são sintomas de uma psique adoecida, de um ego que está polarizado e desconectado do seu compromisso espiritual. E por isso vê o mundo com uma lente distorcida da realidade. Vê inimigo onde não tem inimigo, vê agressor onde não tem agressor, vê abandono divino onde não existe abandono divino, vê falta de possibilidades na vida onde não existe falta de possibilidades na vida. Então esses conflitos, na verdade, são para a filosofia e a visão da benfeitora Joana de Ângeles, convites. É bem diferente. Não são problemas, são soluções criadas pelo self para redirecionar um ego polarizado a olhar o seu oposto, o seu polo oposto, e voltar ao eixo, desentupir esse eixo. Escreve o livro Convites da Vida. Perfeito. Então esses conflitos são convites. Convites para eu rever conceitos. Será que eu não preciso mudar algumas posturas, alguns pensamentos, alguns direcionamentos, algumas maneiras de conduzir minha vida? Reavaliar as prioridades em nossa vida. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu posso. Redimensionar a nossa imagem. Será mesmo que eu sou esse fraquinho, esse coitadinho que não consegue nada? Será que eu fui criado por Deus para isso? Destituirmos-nos de determinados status sociais. Tem pessoas que se apegam a esses status e muitas vezes vai ter que se destituir numa cama do hospital. Às vezes nem ali. Às vezes só no caixão mesmo. Às vezes nem ali. Porque no mundo espiritual ainda continua com aquele ego, né? Rever posturas, rever condutas, abandonar pensamentos, modificar comportamentos e reavaliar a vida. Em especial, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Para que Deus me cria? Qual é a minha função no mundo, na vida? Essas são questões fundamentais para todos que almejam integrar a sombra. Senão, nós vamos ficar à margem de nós mesmos. A gente vai continuar vivendo no ego. E o contrário, para finalizar o raciocínio, quando o ego se relaciona com esse conteúdo sombrio e vai gradativamente incorporando isso e percebendo isso, ou seja, há uma atenção ao chamado do self. É um processo para isso acontecer, tá? Primeiro o ego morre, depois ele renasce, mais fortalecido. Mas quando a gente tem um bom relacionamento, aí as coisas mudam. A gente começa a ter otimismo, alegria. É isso que Alberto Almeida disse. O adulto que cura a sua criança ferida, ele é uma criança dourada. Se torna criança dourada, é a criança feliz.
é aquele adulto que resolveu aquele conflito, que levava aquele comportamento adoecido na idade adulta. De, por exemplo, achar que o outro agrediu. Ou os ciúmes. Ou, enfim. A alegria, a confiança em Deus, a tranquilidade, a serenidade. E Joana de Ângeles vai usar um símbolo lindo para dizer isso. Ela vai dizer assim: quando o ego ouve o chamado do self e se volta para o self é esse pai amoroso que está de braços abertos aguardando o retorno do filho pródigo, que saiu de casa, que se perdeu, que precisou vivenciar a polaridade do mundo, mas que percebeu que é necessário retornar ao seu sentido existencial, ao seu compromisso espiritual. Então ela vai dizer, nesse encontro do ego com o perdido, que era o self, que estava perdido, isso está em busca da verdade. Um livro que ela trabalha a parábola inteira do filho pródigo, num livro, ocorre uma grande alegria. Afinal, o pai faz uma festa. Faz uma festa. O self fica feliz. Até que, enfim, consegui fazer ele me ouvir. Vamos ver se agora vai. Quando o filho percebe que o Pai misericordioso, a imagem divina em nós, o self, sempre esteve ao seu alcance. Porque a gente nunca é abandonado pelo self. Seja essa imagem divina em nós, seja o Criador, a causa primária, a inteligência primária, inteligência suprema. Que é uma cruz, né? Que é uma cruz. Você captou o símbolo? A horizontalidade do mundo, ego, com a verticalidade da transcendência, self. Jesus ensina isso, né? Crucificado. Então, esse relacionamento entre ego e self nos dá outro linguajar. Nos dá assim, eu posso parar com esse comportamento. Com o tempo eu vou conseguir. Não vou conseguir agora, de uma hora para outra. Mas me esforçando, eu vou conseguir. Isso que eu estou passando não vai durar para sempre. Olha a visão de otimismo. Já me senti assim antes. E eu consigo lidar com isso. São comportamentos de um ego que se relaciona com esse pai interno. Não me sentirei melhor descarregando em outra pessoa. Não há sentido em culpar alguém. Olha a conexão com o sentido existencial desse ego. Devo controlar minha raiva. Um ego que já se relaciona com o conteúdo sombrio, ele sabe que ele tem isso. Devo controlar minha raiva, pois isso levará ao arrependimento e culpa. Porque se eu não controlar, eu vou explodir, depois vou me arrepender e vou me sentir culpado. Vou tentar me acalmar. Não estou sozinho. Vou tentar aprender com essa situação para que não se repita. Um ego que se relaciona com o sentido existencial. E aí o self nos dá a criatividade, a alegria, o otimismo. Diferente de um ego que está desconectado com o self. Aí é esse perfil. É esse perfil. Então é um sentimento de desespero, raiva, medo, inveja, tristeza, hostilidade, papel de vítima. Um ego polarizado, desconectado do self. E o self está gritando, porque ele está ativo na mesma intensidade. E dando o chamado que o ego se recusa em ouvir. Autopiedade, agressividade, oscilações de humor, culpa, pessimismo, negatividade, descontentamento, não vai dar certo. Insegurança, medo do futuro, ansiedade, irritabilidade, inquietação, preocupação, desespero. E aí vem as frases que expressam bem essa não sintonia de ego e self. Deus me abandonou, eu não acredito mais em Deus, por que isso comigo?
E aí a falta de criatividade, até para solucionar as coisas. A sensação de abandono, o desejo de vingança, ressentimento, enfim, um desequilíbrio emocional que nos leva a um adoecimento não só psíquico, como também físico. E aí nós vamos parar no hospital, nos consultórios médicos, nós vamos ser revirados nos exames e nós não vamos ter nenhuma origem física, biológica para aquilo. Porque a origem é psíquica, é psicossomática. É a psique que cria a somatização, é o self que bondosamente cria a somatização para ver se o ego desperta e revê conceitos. Então eu pergunto, como Allan Kardec pergunta em O Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo em que ele trabalha bem-aventurados os que sofrem, os aflitos. Então eu perguntaria, temos problemas na vida? Não temos. Porque os problemas que o ego acha que são problemas, são possibilidades, são convites para reorganizar a vida e crescer, encontrando-nos com o nosso comprometimento espiritual. Por isso que a psicologia de Joana de Ângeles é uma psicologia de otimismo, de gratidão a Deus em tudo. Por isso que ela encerra a série com psicologia da gratidão. Se eu entendo todo o processo e me conecto ao meu compromisso espiritual, muito obrigado, meu Deus, porque eu estou tendo mais uma oportunidade de crescer enquanto espírito imortal. E o desespero é sempre fruto de quem? De um ego apegado à matéria e esquecido do seu compromisso ou da sua realidade espiritual. Fica mais claro isso? Perfeito? Muito bem. Então, atentos para a ansiedade, atentos para a falta de tempo. Aquelas pessoas que vivem correndo para tudo, que nunca tem tempo para nada na vida, prepare-se que já vem o sintoma, logo mais. É o próximo passo. A partir da semana que vem, a gente entra então, como se relacionar com a sombra. Né? Como fazer essa conexão do ego ao self. Já vimos que há alguns convites. Se a gente está inserido nesses convites, barbas de molho. Né? Então vamos tentar agora nos conectar e ressignificar esses conteúdos.